porque teve gente que veio hoje no grupo, eu queria fazer. Mas achei que, sei lá, eu falei, não, pode vir, a gente vai deixar gravado, só que a gente não vai deixar gravado para sempre. A gente vai deixar gravado até a próxima aula. Então, quem perdeu essa aula vai poder assistir até a próxima aula. E aí a gente vai deletando, tá bom? E a gente vai fazer um link interno, só para quem tiver o link que vai acessar. A gente não vai deixar na página lá da igreja, tá bom? É porque quem pega o bonde andando, às vezes pega um pedaço sem contexto, aí fica esquisito, né? Então, acho que é importante a gente ter essa linha, né? Para proteger eles também, né? Que estão trazendo esse curso pra gente. E eu já vou começar, então, né? Já tem horário. Falta 10 minutos, mas vou começar. A gente está muito contente, né, de poder receber o Zeca e a Julie. Eu vou chamá-los para frente. Eles são grandes amigos nossos. A gente conheceu também por conta do Rice, né? E acho que dentro do Rice a gente teve a experiência do que é interceder, né? A gente sempre acha que, todo mundo acha que sabe orar, né? A gente orar e conversar com Deus. Só que tem algumas chaves, algumas formas da gente fazer isso que são mais efetivas ou que nos ajudam a nos ligar mais ao Senhor, nos ajudam a discernir melhor a voz dele. E a gente tem, por experiência própria, né? Quem estava no Rice e fez o curso, assim, foi uma virada de chave na nossa vida, né? E como foi importante, por isso que eu insisti tanto com a igreja, para todo mundo fazer, porque eu acho que é algo muito importante e muda a nossa forma de viver a vida cristã. Então, a gente está super contente de receber o Zeca e a Julie. Eles são da Igreja Vida Nova, eles vão se apresentar, vão contar um pouco da história deles. E acho que aos poucos eles vão conhecer a história de cada um aqui também. E a gente fez uma pergunta do Forms proposital. Qual é a sua expectativa? Porque a gente espera que a expectativa de vocês seja alta. Né? A gente espera que realmente vocês possam vir, porque não é o que eles vão falar, mas é o que o Espírito Santo vai falar para a vida de vocês, é o que vocês vão experimentar. E vai ser algo muito bom, vai ser algo muito transformador para a nossa igreja. A gente da intercessão tem orado por isso, né? Para que isso possa transformar realmente a nossa igreja, para que a gente possa estar mais conectado com o Senhor, para que a gente possa realmente ouvir a voz dele com clareza. Então, você tem mais alguma coisa que você quer falar? Se deixar, eu falo um monte. Mas você podia orar, então? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio da gente estar tendo esse curso, essa apresentação, Deus, que possamos conhecer mais dessa área, Senhor, que muitas vezes não é falado, não é ensinado, mas obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui com a Julie e com o Zeca, obrigado pela disposição do coração deles, eles fazem tantas coisas, mas dispuseram esse tempo para estar aqui, abençoando-nos como igreja, e eu oro, Deus, por cada um de nós aqui, da igreja, que o nosso coração esteja alargado, estendido para aprender mais, Senhor. A gente já recebeu tanto hoje, mas a gente pede, Deus, que o Senhor venha nos esticar, nos abençoar, nos capacitar, Senhor, para poder ser instrumentos do Senhor nessa área da intercessão, nessa área de interceder pelo nosso irmão, de nos colocar para estar orando, para estar clamando pela nação, pelos que sofrem, pelas pessoas, pela igreja, pela liderança. Deus, que o Senhor esteja realmente guiando, Senhor, as nossas vidas e nos ensinando, através desse tempo aqui, a sermos mais intencionais na questão da intercessão. Senhor, te agradecemos e entregamos esse tempo nas tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só queria perguntar se precisa de microfone ou não. Com microfone. Sem microfone. Com microfone. Sem microfone. Não, depois ele leva. Não sei o pessoal de casa tá conseguindo. É que a nossa voz ela é mais alta também, a voz deles. Será que eles conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir? Feijão?
Tá escutando. Lá de Sorocaba eles estão escutando, vocês não vão escutar? Não, tem de Sorocaba, tem de Portugal. Nossa, tem de Portugal, verdade. Olha, se até em Portugal estão ouvindo a gente, então... Vamos falar no micro. Ah, não, acho que é melhor falar, porque senão... Acho que cansa menos também, né? Tá bom? Fica à vontade. Obrigado, Zeca Júnior. Bom, muita honra poder estar aqui. Na verdade, assim, a gente sente até um certo, assim, temor, muito tremor também, né, de estar aqui. Quem somos nós? Mas a gente quer, não para ensinar, mas para compartilhar o que nós temos tido de experiência, né, nessa área de intercessão. Não acho que somos autoridades sobre esse assunto, tá? Eu diria para vocês conhecem várias pessoas do RISE que faz parte do grupo de intercessão, muitos deles oram muito melhor que a gente, né? Tem muito mais sensibilidade que nós, mas a gente entende que nós temos uma responsabilidade de ativar, né? E também tirar umas mentiras ou dúvidas que, na verdade, não é verdade. Mas o inimigo quer jogar na nossa mente assim, não, oração, intercessão é só para os bons. Só para o pastor Joel, só para a Débora, né? Assim, esses que, né? Mas não é verdade. Todos nós podemos. Né? Então, a gente queria compartilhar um pouquinho, né? Nos apresentar um pouquinho, né? Eu e Zeca, depois eu vou falar a parte dele, mas eu falo a minha parte. Eu cresci em Taiwan, quer dizer, eu nasci em Taiwan, né? E eu vim para o Brasil com 14 anos, né? E minha família, eu sou 4ª geração de cristão, né? Como o Japão, ser cristão é difícil, né? Em Taiwan também. Mas a gente está tão acostumado com o rito de presbiteriana, lá, assim, a maior das igrejas são presbiterianas, né? Em Taiwan. Então, eu sou de uma família muito presbiteriana. Eu toco piano na igreja, eu sou professora de piano. Então, eu toco piano desde meus 9, 10 anos na igreja. Então, eu sei tudo o que tem que fazer numa igreja presbiteriana. E eu diria, até meus 30, 40 anos, acho normal tudo que eu faço. Nunca questionei muito, né? Então, e muitas vezes a gente acha que, assim, até trocar um item, como assim? Agora cantou doxologia no lugar errado. Não pode, né? Eu sei que a igreja Vila não tem esse problema, mas a gente ainda está numa igreja assim presbiteriana. Eu ainda lembro que teve uma vez, assim, teve um ofertório que foi cantado no lugar errado. Tem uma senhora assim, não pode ser assim, é depois, não é agora, né? E muitas vezes a gente frequenta a igreja tendo essa situação, tendo essa ideia. Minha igreja certa é assim. E a gente coloca também para Deus assim, né? Quantas vezes a gente olha para Deus assim, Senhor, é assim, tá? Vê se o que faz. A gente ora para Deus também é assim. Senhor, faça isso, porque assim é melhor, minha vontade. A gente fala assim, que seja a tua vontade na minha vida. Não, a gente fala assim, que seja a minha vontade na sua vida, né? Então, isso que nós queremos trazer, né? E o que esse tipo de mentalidade faz? Então, durante minha vida cristã, durante muitas décadas, eu entendi que, assim, Deus não age mais. Né? Deus fala com a gente. Né? Então, a gente vai falar sobre cessacionismo, né? Somos cessacionistas. Já ouviram essa expressão? Alguém sabe? Nunca ouviram? Já ouviram? Eu vi alguém falando que sim, né? Cessacionista é aqueles que acham, que não acreditam que Deus continua operando. Né? Acha que Deus não opera mais. Né? Já foi, Deus escreveu na Bíblia, né? E já foi. Né? Já fez tudo, o Senhor já fez tudo, já tá, tua palavra já está tudo escrito aí. Ele não precisa falar mais com ninguém. Né? E é isso. E durante muitos anos eu também achei. E aí quando alguém fala, Deus me falou isso, não sei o que. Não. Né? E acho que o Zeca pode se apresentar um pouquinho.
E a gente está casado há 31 anos, né? E nós temos 2 filhas gêmeas de 17. Nós temos 17. Então, quer dizer, nós esperamos 14 anos para ter nossos filhos. Então, também tem uma longa história que Deus foi cutucando a gente pela misericórdia dele, com a nossa teimosia e orgulho. Né? E ao longo das aulas, a gente vai compartilhando o que Deus tem feito, né, em nós. Bom, sou Zeca, por causa do nome, é José Carlos, né? Nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, então, bem típico brasileiro. Eu também nasci dentro de uma igreja, quando criança talvez alguns conheçam, assim, das igrejas orientais, né? Primeiro era da Cabo Verde, depois foi para Washington, da Washington, Igreja Washington, nós fomos para a Vida Nova. Da Vida Nova teve uma cisão que fomos para a Igreja Nova Aliança e depois nós retornamos para a Igreja Vida Nova, né? E como o que mais preciso apresentar? Bom, sou engenheiro, não sou músico, né? Sou engenheiro formado, também vou nem falar quantos anos foram, senão vou me dedurar aqui, né? Mas eu conheci na época da ABU a Raquel, na época, de muito tempo atrás. A Sheila está tentando se esconder, mas conheço ela desde adolescente, o Alex também, né? Então, é um prazer poder estar aqui, para poder compartilhar. Até eu estava pensando aqui, poxa, mas o que eu vou falar? Enfim, eu não me acho uma pessoa, assim, orador, palestrante ou professor. Eu sou uma pessoa muito introvertida, a Júlia sabe. Eu não sou pessoa de falar em público, não é a minha zona do conforto, mas estamos aqui, assim, para compartilhar aquilo que Deus tem feito e espero, né, que possam entender, né, nas minhas limitações. Então, a Julie é uma professora, então ela tem mais, vocês vão ver ela colocando mais assuntos aí, né? E então, nessa caminhada dentro da igreja, como a Julie colocou, né, essa palavra sensacionista, nós, por muitos anos, a gente cria, sim, que Deus usou, né, ou seja, o Espírito Santo foi um papel primordial para o início, né, da igreja, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até quando a Bíblia finalmente foi escrita. Então a gente já tinha a Bíblia como nosso manual e que já bastava, não precisava mais de nada. Assim, quando fala de operar, estamos falando de dons, né, de dons carismáticos, milagres, coisas que a gente lê, está escrito na Bíblia, mas que muitas vezes a gente se conformava com a nossa vida, parece que tranquilo, sem percalços, sem necessidade de nada sobrenatural, né? Então, por muito tempo nós vivemos dessa forma e até que foi 2010, mais ou menos, né? A gente gostaria assim de compartilhar um momento que começou a mudar essa nossa caminhada, né? Até um pouquinho antes disso, ou seja, dentro da igreja, nós tínhamos assim uma situação em que haviam alguns irmãos da igreja que estavam experimentando esses dons carismáticos, dom de línguas, profecias, e a gente ficava lá, não, na Bíblia não tem, não, já acabou, né? Não faz. Isso incomodava muito, né, para nós. E naquela época, né, então, havia uma certa tensão em cima deste assunto, né? E nessa tensão, eu era também um dos líderes da igreja. A gente ficava, bom, deixa eu tentar entender o que está acontecendo e tal. E a gente, algumas coisas começavam a chamar um pouco de atenção, né? Porque havia muito crítica de um lado para o outro. Aí quando você vai, via um lado criticava, mas vinha um lado também que
ao mesmo tempo, estava lá orando por aqueles que criticavam, que era um papel que a gente fazia também, né? E, sabe, aquilo começou a fazer com que a gente começasse a, não, vamos primeiro analisar o que tem de diferente nisso tudo, né? Até que, nesse processo todo, nós tivemos uma surpresa, assim, meio desagradável com relação a uma das filhas nossas. Nós temos gêmeas, e a menor, a Daniela, então, ela foi diagnosticada com síndrome de Kawasaki. Ela tinha 6 anos de idade, então ela já estava, ou seja, já tinha acho que 7 dias de febre, cada vez mais alto, né? Entrava com antitérmico, baixava, mas a febre voltava mais forte. Aí, numa sexta-feira, ela foi internada, então, no hospital, né? E então começaram a fazer toda a avaliação e no hospital havia uma pessoa, uma médica que é especialista nessa síndrome, e ela foi e deu a notícia para nós naquele fim de semana: ó, sua filha está com síndrome de Kawasaki. Kawasaki, aquela moto, o que é Kawasaki, né? Aí que a gente começou a entender o que seria essa síndrome, mas assim, ela foi um sábado, eu sei que já estava batendo febre lá de 40 graus, quase 40 graus de febre, e só antitérmico, e falou, vamos ter que entrar com um tratamento, mas esse tratamento não é um tratamento que vá curar totalmente. A probabilidade é um pouco maior, né, de ter, porque não existe pelo menos naquela época, né, não existia uma cura para isso, né? E era um tratamento com, aí é coisa de médico aí, alguma coisa de colocar, não sei se é hemácias, sangue, colocar alguma coisa assim e precisava de aprovação do convênio, tudo, então é um processo assim meio complicado. Então, naquele fim de semana, chegou no domingo, aí eu resolvi, assim, pegar outra filha, pô, já estava lá direto no hospital, vamos lá para o culto da igreja, né? Então, eu saí com ela, chegamos já no meio do culto. Naquele dia, quem estava pregando não era nem pastor, era um presbítero de uma igreja lá de São Bernardo, acho que Osmar Cavalinha, né? Eu não conhecia, nunca tinha visto ele, né? Então, ele tinha pregado lá, assim que acabou o culto, aí me apresentaram lá, tal, a filha dele que está no hospital, aí ele falou, não, então vamos orar por ela, né? Vamos orar. Aí começou a oração, e assim que finalizou a oração, né, esse Osmar simplesmente virou para mim, né, e falou, Zeca, Deus falou que a sua filha está curada. Sabe, quando ouvi aquilo lá, eu pensei, não, tá, que bom, muito bom, né? Aí, de novo, ele foi e repetiu uma segunda vez, Zeca, Deus falou que a Daniela está curada. Aí, quando ele falou a segunda vez, eu pensei, nossa, acho que a minha primeira resposta não foi convincente, né? Amém, glória a Deus, aleluia! Mas aí, ele foi e repetiu de novo para mim, a mesma frase. Quando ele repetiu a terceira vez, sabe, quando naquele momento você começa a pensar, peraí, né? O que eu estou crendo? Onde que eu estou confiando as minhas esperanças da cura da minha filha? Porque até então, eu acho que a minha esperança estava naquele tratamento. A minha esperança estava no que o médico poderia fazer. Mas nunca eu tinha pensado de, poxa, será que eu não posso orar para que Deus possa curar ela? Então foi assim foram segundos assim, rapidinho que começou a vir para mim a ponto de eu chegar exatamente a essa conclusão. Realmente eu não estava crendo nesse Deus. Eu estava crendo nos homens, na ciência, na tecnologia, enfim, de tudo menos na providência e na cura, no milagre de Deus, né? Então,
aquele foi, acho que, o momento assim que veio realmente uma reflexão de eu entender de que, nossa, eu não estou no caminho certo. O meu caminho era muito humano, era muito na carne, e eu não confiava nesse Deus. E depois disso, né, interessante, aí até liguei, falei para a Julie, ó, vieram, falaram isso, e eu estava assim, vou confessar, não uma coisa assim simples, agora, daquele momento em diante, pronto, agora estou 100% confiando. Sabe, a gente ainda tem aquele conflito, eu confio, mas será que é mesmo? Sabe, aquela dúvida que a gente fica lá no fundo. Então, foi um processo, assim, que não foi fácil da gente começar a entregar isso nas mãos de Deus, né? Então, interessante, depois desse processo, depois desse dia, que era um domingo à tarde, à noite, ou seja, quando eu tinha saído do hospital, ela tinha recém já tomado o antitérmico, então a gente esperava, vai voltar a febre à noite. Passou a noite, nada. Chegou segunda-feira de manhã, ela acordou, mãe, né? Tô com fome, quero comer. Ela nem estava comendo, né? Então, aí as manchas, todas as... Porque para você poder chegar nessa conclusão dessa síndrome de Kawasaki, me parece que são três evidências, alguma quatro, e ela tinha 5, né? São sinais, não só questão de febre, olho, vermelhidão no olho, manchas, quer dizer, tinha vários sinais que eram necessários para poder ter esse diagnóstico. E, enfim, no final, até a médica que estava tratando ficou assim, sem saber o que fazer. Peraí, a febre não voltou. De repente, ela está com fome, né? As manchas começaram a sumir, sem fazer esse tratamento, né? Tanto que depois, algum tempo, eu até fui perguntar para essa médica, não, tenho certeza que era mesmo essa síndrome, né? E ela falou, não, com certeza, na medicina é 100% de certeza que era síndrome, do jeito que ela sempre tratou com todos. E ela fala, mas na medicina não tem como explicar isso. Ela simplesmente falou, possivelmente é pela fé de vocês, pelo Deus de vocês. Porque pela medicina falou que era mesmo a síndrome, né? Então, esse foi, eu diria, um dos pontos assim que deu uma guinada grande na nossa caminhada, né? E foi muito interessante também na vida da minha filha, né? Porque a partir daquele momento, parece que alguma coisa ela começou a mudar, né? E tanto uma vez, porque qual é o problema do síndrome de Kawasaki? Ele dá aneurisma, na verdade, né? E isso dá muito nas crianças, na verdade, não é de adulto, é de criança, doença de criança. E eu lembro que uma vez, depois disso, eu levei ela para cardiologista para fazer ultrassom de coração. E o médico que nos atendeu foi o que atendeu no hospital Sabará. Eu lembro que aí o médico falou assim, tá perfeito, por que você está fazendo esse exame? Aí eu falei, porque ela teve assim, síndrome de Kawasaki. E ele olhou assim, mas tá perfeito, né? Aí minha filha olhou para mim, eu não falei nada, obrigada, saí. Aí no corredor minha filha falou assim, mãe, por que você não falou que foi Jesus que curou? Né? E a fé de uma criança é muito mais simples que a gente, né? A gente é muito racional, apesar de eu ser musicista, né? Mas a gente tem muita razão. E a partir daí, a gente começou a querer entender, porque ouvir falar de outra pessoa, porque a gente ouve muito esse testemunho. Ah, não sei quem foi curado, é uma coisa. Agora, aconteceu com a gente. Você fica assim, poxa, então Deus é vivo. Deus escuta a nossa oração. Agora, e Ele fala para a gente. Ele falou com aquela pessoa que nem nos conhece, nunca mais a gente viu também, né? Nem sei se ele sabe da história, né? Então, mas assim, como que é isso? E aí a gente começou a buscar, e aí, claro, a gente teve muita experiência com profecia, cura, e depois disso ainda a nossa família teve assim, uma série de doenças, né?
Eu tive câncer, o Zeca teve um negócio quase Steve Johnson de alergia super grave, assim. Mas nós presenciamos cura, né? E nosso Deus se importa comigo. E eu vou dizer uma coisa que, muito tempo atrás, eu cheguei a ouvir uma pregação que fala assim, a vontade de Deus, né? Ele é universal, mas não individual. Não sei se vocês já ouviram isso. E aquilo parece não, nada. Ele fala assim, Deus tem uma vontade é que todo mundo tenha paz. Todo mundo seja salvo. Mas não quer dizer que ele tem uma vontade individual para você. Então, o que essa pregação, que aparentemente lógica, mexeu com minha vida, minha perspectiva de fé? Que Deus não se importa tanto com minhas mesquinharias, não se importa com o meu dia a dia. Deus se importa com tudo o quadro geral, né? Mas ele não se importa que hoje acordei com uma dor de cabeça. Eu não preciso orar por essa dor de cabeça melhorar, porque não importa para ele. Você sabe que isso afeta a nossa fé? Porque você não vai orar por qualquer coisa. Você só vai orar por coisas importantes. Tipo, você está quase morrendo. Aí, quem sabe você ora. Ah, uma dorzinha no olho. Né? Você está triste hoje? Não é um grau de depressão. Ok, vai passar, vai passar. Mas Deus se importa conosco nos mínimos detalhes. Leia Salmo 139. Não é? Ele sabe de tudo, não adianta fugir dele. Então, como ele pode ser apenas Deus da vontade universal? Então, não sei se vocês ouviram, pensaram nisso. Isso, aquilo começou a se fazer um nó em mim. E a gente sabe, na internet, tem 1001 pregação sobre fé, sobre milagres, sobre Deus fala, que não sei o quê. E tem muita coisa assim que a gente fica confuso. Então, comecei a orar, Senhor, se o Senhor está ouvindo, então o Senhor sabe minha angústia. Eu quero a verdade, mas não quero qualquer besteira. Mas eu não sei por onde, né? E aí a gente viaja muito, o Zeca é empresário, então a gente viaja muito pelo mundo afora. E eu sei que toda vez que a gente viajava, a gente cai numa igreja diferente. A gente já foi para Bethel Church, que a gente nem sabe o que é Bethel Church. Depois que a gente voltou, que já, uau, Bethel Church, todo mundo está falando Bethel Church, né? E a gente viu o que é uma sala de cura, né? E a gente viu como Deus cura, né? E a gente começou a perceber que Deus está falando para a gente e nos ensinando. E tem muitas coisas a gente precisa. Primeira coisa, estabelecer nossa base na Bíblia, né? Então comecei a questionar, porque afinal, né, nós somos cabeção durante muitos anos, né? A gente sabe, acha que sabe tudo da Bíblia, mas não sabe andar na Bíblia, né? Então a gente começou a colocar, e qual é a minha convicção sobre a presença viva de Deus, né? Então, primeira coisa, então eu quero convidar todos a pensar, né? Todos aqui, eu creio que todo mundo é salvo. Qual é a condição para ser salvo? Alguém pode me falar? Corajoso. Qual é a condição? Já corajoso. Arrependimento dos pecados e fé. Isso também, claro. Mas tem o quê? Aceitar quem? Jesus. Né? Aceitar Jesus como Salvador. Falar, quando você vai aceitar, porque você se arrependeu dos seus pecados. Você entendeu, reconheceu que você é pecador. Né? Ok, agora, por que a gente precisa de salvação? Salva do quê? O perdão dos nossos pecados. E o que mais? Temos que entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Esse Senhor
É importante, porque senão pode ser um igual. Isso. Não basta Jesus ser Salvador, tá? Ele precisa ser nosso Senhor. Certo? Muito bem. Agora, além de ele nos perdoar dos pecados, tem mais o quê? Vida eterna. Certo? Isso todo mundo sabe, certo? Alguém tem dúvida? Não pode ter dúvida, hein? Senão eu vou ter que recomendar o Joel pregar muito isso, né? Agora, muita gente acha que até aqui, ok, é meu ingresso para a vida eterna, não é? Eu tenho esse ingresso, ok, então eu sei. Toda semana eu venho para o culto e então tá certo. Quem mais? Quem mais? Tem alguma coisa a mais, além disso, que Deus prometeu? O quê? São muito tímidos. Mas eu entendo, porque oriental, em geral, somos tímidos. Eu também sou. Eu também não ia falar nada. Né? Comunhão com Ele. Ele quer ter relacionamento com Ele. Ah, mas você sabe, ter relacionamento com Deus, isso é uma trava para mim. Por quê? Eu fico assim, como assim relacionamento com Deus? Como que eu relaciono com Deus? Eu não vejo. E a gente sempre fala o quê? Que cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Então, como é esse relacionamento? Eu vou dizer, durante muitos anos eu tinha medo de falar. Mas eu tinha muita dúvida. Como assim? Né? E primeira coisa, você quer mudar de vida? Seja sincera com você. Fala que não sei. Né? Então, eu comecei a falar, eu não sei o que é isso. Né? E aí, onde está escrito que nós podemos ter relacionamento com Deus e temos acesso a Ele? Alguém sabe? O que está escrito na Bíblia? Não, hoje não é prova, tá? Não precisa onde está escrito. Não se preocupe, né? Mas ele tem o quê? Nós temos o quê? Livre acesso a Deus. Essa é uma promessa de Deus ou não é? Mas por que nós temos livre acesso a Deus? É por causa de quê? Jesus morreu por nossos pecados. Ele derramou sangue por você, por mim. Não porque eu sou boa. Infelizmente, eu não sou boa, né? Mas não por meu mérito. Então, não adianta você falar, eu sou uma boa pessoa. Deus tinha que me salvar. Não, não é. É porque você quis. Né? E Deus dá a opção para você escolher ser salvo. Né? E temos relação de quê com Deus? Pai e filho. Uau! Pai e filho. Então, nós somos irmãos de Jesus. Eu sou louca, né? Eu ficava pensando, mas aí como que é assim? Então eu chamo Jesus de quê? Né? Assim, mas somos pais e com ele, nós somos filhos de um pai que nos dá direito de chamar ele de Abba Pai. Abba Pai é uma forma muito carinhosa de paizinho, né? Ele chama papi, não sei o quê, não sei, né? Uau! Então, como que é isso? Tudo isso está escrito na Bíblia, não está? Mas como que eu vou ter acesso? Como que eu tenho acesso? Já que eu sei que Jesus morreu por meus pecados, agora eu tenho vida eterna, eu tenho livre acesso. Mas qual é o acesso? Como que eu acesso? Por oração. Agora, como que eu vou acessar por oração? Pelo sangue de Jesus, claro. Né? Em nome de Jesus a gente acessa. A gente ora. Mas tem mais uma coisa que é importante. Isso! E Espírito Santo habita em nós, né? Tá certo? Por quê? Porque uma vez salvos, nós temos o quê em nós? Um selo. Qual é o selo em nós? Selo de Espírito Santo. E isso é garantia da nossa vida eterna, né? É como se você tem esse selo, só que ele mora aqui. Ok, muita gente é salvo, mas não sabe que o Espírito Santo habita. Deus é conosco. Conosco como?
na teoria, muitas vezes, né? Agora, eu queria você pensar, Deus é com você? Tenha certeza. Se você não tem certeza, a gente pergunta, Senhor, o Senhor está comigo? Ele está. Eu sempre falo assim que é comum, às vezes, a gente tem né, esse iPhone, não sei qual foi, é 12, eu não sei. Então, eu tenho um iPhone 12, uau, dele tem muita função, mas eu mal sei, eu só sei ligar e WhatsApp só. Essa coisa é a verdade, tá? Eu sei um pouquinho a mais. Mas, se eu só sei isso, eu estou fazendo uso de quê? Então, para que eu tenho um iPhone 12? Eu posso ter um iPhone 1, que dá. E, às vezes, Deus nos dá um iPhone 15. E a gente não dá acesso, a gente nem abre, a gente nem liga, nem explora. E a nossa Bíblia é o manual de instrução de como ter acesso. Tá? Agora, estamos sabendo que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, né? Isso está escrito no João 14, 26. Vamos ler esse, porque eu acho que a gente precisa saber muito de cor disso, né? João 14, 26. Isso foi Jesus falando, depois que ele falando que ele vai embora, vai deixar os discípulos, né? E aí o que vai acontecer? Né? Ele não deixou o povo abandonado. Então, alguém pode ler? Camila? Mas quando o Pai criar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que ele lhes disse. Então, é o Espírito Santo que vai fazer, vai nos ensinar. É o Espírito Santo que vai fazer a gente sentir a presença dele. É o Espírito Santo que vai fazer lembrar das coisas, das palavras dele. Agora, você sabe que palavra Deus tem? Você precisa ler Bíblia. Né? Tem uma música de criança, acho que todo mundo já leu, né? Já conhece. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. E leia a Bíblia e ora. Né? Então, isso é nosso acesso, porque se você não conhece a Bíblia, desculpe, difícil você vai entender quem é Deus. Né? E se você não lê Bíblia, você não sabe que Deus tem promessas para você. E uma outra coisa, mais perigosa ainda, às vezes a gente fica falando demônio, diabo, não sei o quê. Gente, se você não lê Bíblia, você não sabe que palavra é verdade ou não. Né? E como que você vai confrontar o diabo? Né? Como Jesus confrontou o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Né? Se Jesus faz isso, quem sou eu? Né? Não adianta a gente ficar lá expulsando o demônio. Né? Eu não estou falando que a gente não pode expulsar demônio em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente está expulsando por nada. Porque você não está convicto das verdades de Deus. Então, intercessão, orar. Oração não é um truque. Não é um jeitinho especial. Não é habilidade milagrosa. Não é. Na verdade, intercessão é você querer gastar seu tempo na intimidade com Deus. E nisso, você vai conhecer mais e mais quem é esse Deus. E mais você vai entender o que ele vai dizer para você. E através disso, mais e mais você vai saber como viver sua vida em abundância. Né? A gente não fica, eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu era nova, eu ficava assim, mas Deus, como assim? Vida é abundância. Tem muito carro, muita roupa, tem muita comida boa. Não sei, né? Não é.
Mas como não é? Mas como é, então? Né? Quando a idade vai ficando mais, né, mais avançada, nem tanto, não sou tão velha assim, tá? Né? A gente quer muito o quê? Paz no espírito. Né? E a vida abundante é paz no espírito. A paz que Deus nos dá excede todo o entendimento em Cristo Jesus, não é? A gente quer, isso é a maior riqueza. Né? Agora, eu preciso ter essa verdade. Né? Então, eu sei que vocês têm uma campanha de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia em um ano. Eu acho fantástico. Aliás, eu acho fantástico ter uma igreja com tudo isso de gente querendo saber o que é intercessão. E eu acho isso fantástico. Né? Avivamento vem aí. Avivamento não é fogo só. Avivamento é sede e fome pela palavra de Deus. Né? Então, eu diria que quanto eu fui entendendo e baseando minhas convicções na palavra de Deus, né? E aí, quanto eu li a identidade. Qual é a identidade em Cristo? Esse é um texto que nós temos que ler também. E aí tem que decorar, né? 1 Pedro 2,9. Então, eu vou escolher uma pessoa. Deixa eu ver. Eu só conheço gente que eu conheço, mas hoje eu lembro, assim, Raquel. Então, a Raquel está lá no meio, eu acho que ela pode ler. Não tem problema. 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. De nada para uma coisa, de rejeitados para ser. Muito bem, é uma versão diferente. Mas aqui eu considero essa uma nova identidade depois de salvo. Né? Então, somos geração eleita. Né? Somos eleitos, né? Nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, você é especial, você está aqui, você é especial. Porque Deus escolheu você, a dedo. Né? Então, você sabe disso? Então, não é para viver assim, ó vida. Não é, gente. Isso é especial. Fazer parte do povo de Deus é especial. Né? E o que mais? Para quê? Ser povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou da treva para maravilhosa luz. Então, essa é a nossa grande comissão, não é? Então, quando eu vou lendo a Bíblia, quantas verdades vêm? Então, não é para eu ficar sentado na minha casa e achando assim, minha Vitinha é isso. Gente, não importa quem você é. Você pode ser mais do que você imaginar, né? Muito bem. Agora, qual é a pessoa mais importante que eu falei até agora? De Deus. Nós temos trindade, né? Então, quem é a pessoa que eu estou falando bastante hoje? Espírito Santo. Agora, eu posso conversar com Deus através dele. Sem acesso, não preciso passar por um pastor, um presbítero mais espiritual, pela Camila, que é mulher de oração. Não. Eu posso pedir, claro, né? Eu posso pedir para eles orarem. Mas eu posso ter acesso. Qualquer um de nós. Você quer? Muitas vezes a gente não ora, na verdade. Eu não sei se alguém tem problema que nem eu. Eu sento, assim, se eu fico em silêncio, eu já dormi. Né? Então, eu tenho que orar de olhos abertos e assim, falando. Né? Aí, assim, eu não durmo. Né? Eu tenho muita dificuldade para concentrar. Mas não importa a forma. Não importa a forma. Mas você quer isso. Então, primeira coisa, leia a Bíblia.
Agora, não leia a Bíblia do tipo assim, eu leio hoje capítulo 2, 3, pronto, acabou. Não. Depois de ler, ou antes de ler, pede a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, me revela o que é para mim. Porque antes de Deus falar para outras pessoas, vai falar para você. Porque intercessão é pelos outros, certo? Mas antes disso, Deus vai falar com você primeiro. Não adianta, geralmente a gente pensa nos outros, né? Mas não, Deus vai falar primeiro para você. E nem sempre coisa boa, tá? Mas você quer ouvir? Gente, vale a pena, né? Eu vou compartilhar depois, né? Orar. Orar é uma conversa com Deus. Tem alguma forma especial? Ai, que Deus escuta mais? Eu tenho que usar algumas palavras-chave para conversar com Deus? Já pensou isso? Eu achava, né? Eu já viram que eu sou de imaginar meu IPC. Eu às vezes já achava assim, não, eu tenho que começar assim, que não sei o que, né? Eu tenho que assim, colocar um monte, assim, uns 3 minutos falando só Deus, quem é, que ele faz, né? Por causa dos presbíteros que eu conhecia, né? Tem que começar com o Criador, terra e céu, assim, né? E aí tem que falar isso, aí tem que confessar, né? Também. Depois a gente vai fazer isso, tá? Mas toda vez que eu tenho que orar assim, se o dia eu estou morrendo de fome, eu posso, assim, Senhor, tu sabes? Em nome de Jesus também. Aí isso é pecado? Eu não posso comer? Não, né? Deus sabe. Né? Então, qual é o papel? Como que você ora? Para quem você ora? Eu acho que às vezes a gente precisa ajustar. Ele é pai. Você fala como com seu pai? Existe pai de todo tipo, né? Assim, tem pai que é mais amoroso, tem pai que é mais sério, né? Mas será que eu falo com meu pai assim, do tipo, meu pai, né? Hoje foi, né? Não, eu vou chamar, pai, eu tô com fome, sabe? Pai, vamos lá, né? É isso que minhas filhas falam com o Zé, que ela sempre assim, pai, vamos comer, já assim, né? E intimidade é quando eu posso chegar a qualquer hora, né? Agora, para isso, eu preciso chegar toda hora. Não só domingo, não só na quarta-feira. É toda hora. Eu vou falar, talvez tem gente que vai ficar escandalizado. Eu lavando louça, eu posso orar ou não? No banheiro também? Olha, eu tive câncer, então eu fiz tratamento, sabe que químio? O que acontece é travar o intestino. Gente, eu entrava no banheiro e pensava, Senhor, por favor, faça sair, porque não dá, né? Aí eu tô lá, Senhor, vai, por favor, né? E aí sai, finalmente, graças a Deus, obrigado, Senhor, né? E pode, ele não é o pai, né? E uma coisa que quando minhas filhas, que podem confirmar com eles, eu sou péssima para estacionar, então antes de sair de casa, eu começo a orar. Pede para Deus achar um lugar muito grande para a mamãe estacionar. Então ela já começa assim, Senhor Deus, por favor, achar um lugar muito grande para a mamãe entrar. E sabe que Deus escuta a oração, viu? Né? Eu sempre tenho lugar assim. Né? Claro, gente, não faça isso uma doutrina, tá? Eu quero mostrar que Deus escuta nossas orações. Então, uma coisa que nós podemos fazer, a parte de hoje, se você nunca fez, comece a orar. Conversar. Né? Tem dias que eu não estou afim. Tem dias que eu estou muito chateada. O período que eu estava doente, assim, você está com muita dor. Né? Então, às vezes, você não está afim de nada. Não é só você quer ficar assim, prostrado. Às vezes eu fico assim, não dá, desculpe, não dá. Né? E eu fico quieta. E você sabe, tem gente que ora por você. Né? E eu lembro que eu tinha uma amiga que um dia vocês vão conhecer. É a Ana, né? É uma muito amiga minha. E ela é intercessora minha. E ela
eu lembro o período, ela ligou um dia para mim assim, você tá bem? Eu falei, não estou bem, não. Você tá orando? Eu falei, não estou orando também. Aí ela falou assim, trate de orar, porque eu estou levando toda a madrugada para orar por você. Né? Deus é misericordioso mesmo quando estamos fracos. Né? E Ele é amoroso. Né? E assim, eu vou só falar mais um, aí o Zé vai falar sobre as formas, as maneiras que Deus fala. E Deus também ensina muitas coisas, inclusive nos disciplinar. Né? Hoje eu compartilhei na escola dominical chinês. Minha igreja tem a parte de fala mandarim e português, né? Eu estou dando aula em chinês. Olha, só Deus, né? E eu falei assim, santificação, que a gente vai falar na próxima, que é muito importante. O Espírito Santo também nos ajuda, né? E como? Ele vai te incomodar sobre aqueles pecados. E ele vai falar agora. Quem ama a Deus faz o quê? Alguém sabe? Aquele que tem os meus mandamentos. O quê? Guarda. Como que guarda? Na memória? Fazer. Não é? Então, tem muitas músicas muito legais, né? Para lembrar dos versículos. E eu lembro que uns anos atrás, eu lia... Um dia eu estava dormindo. Estava indo deitar, estava na cama. Deitei, aí veio uma palavra. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém lembra onde fica esse versículo? Salmo 1:1. Ó, fácil, hein? Esse, muito fácil. É um salmo muito legal, né? Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu pensei porque forma de Deus falar com você não necessariamente tem que ser uma voz assim, Deus disse, né? Você, meu filho amado, né? Não é, pode ser sua voz, né? Então, veio esse versículo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E eu ficava pensando, ok. Aí eu virei, ouvi de novo. Não se assenta. E é uma ideia que não para. Até chegou um momento, eu falei, ok, Senhor, eu entendi. Né? Aí parou. Aí dia seguinte não aconteceu nada, também não entendi nada, mas ficou. Uns meses depois, eu fui para um jantar. E depois de jantar, a gente limpa a mesa, começa a botar, né, a segundo round de chá, doces e chocolate, etc, certo? O pessoal estava arrumando, eu estava em outro lugar. Então, o pessoal me chamou. Julie, vem sentar aqui, não sei o que. Eu estava indo fazer umas coisas. E aí, de longe, eu já estava ouvindo o pessoal comentando coisas, né, conversando. Aí eu falei, você sabe tal pessoa? Olha, 20 anos atrás ele fazia isso, sabe? Você não sabe. Ele é isso, sempre faz isso, não sei o quê. Eu ouvi assim, eu falei, sempre assim, né? Mas a gente está acostumada. Vocês devem conhecer rodas assim, tá, gente? Levantei, assim que eu levantei, eu ouvi, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é chocante? Ele não está falando que aquele é a roda de escarnecedor. Ele está falando, você é escarnecedor. E aquilo me chocou tanto que eu fiquei de pé lá. Eu sou escarnecedora. Por quê? Porque eu faço parte desse coro de zombar os outros, de falar mal dos outros. Eu não falo palavrão, gente. Mas isso não quer dizer que você não soltar veneno. Você solta. Né? E aquilo, você vai obedecer? Ou falar, bobagem, deixa eu ir lá.
E foi a primeira vez que eu não fui. Claro, deve ter falado mal de mim, né, depois, mas tudo bem. É melhor obedecer a Deus do que agradar os homens, né? Então, eu diria que muitas vezes Deus vai usar isso. Agora, você quer ouvir? Às vezes, ouvir a voz de Deus é mais fácil do que você imagina, né? E o problema é obedecer. Nunca mais fazer parte dessa roda significa talvez você perca a amizade de alguns. Eu perdi. Mas, ao mesmo tempo, eu diria para você, vale a pena. Né? E quando você quer ouvir a voz de Deus, muitas coisas Deus vai revolucionar na sua vida. Você está disposta? Ai, será que eu posso pedir? Quem está disposta aqui, levante a mão. Senhor Deus é maravilhoso para ajudar nessa caminhada. Né? E não se assuste, ele fala. Né? Então, o Zeca vai falar as maneiras que Deus fala. Né? Eu falo muito, né? Mas ele vai falar, né? A maneira que Deus pode falar, porque essas coisas que eu falei, né? Algumas formas. Né? Então, tem outras formas. Bom, só enfatizando, relembrando do que a Júlia acabou de comentar, essa questão nossa com Deus é relacionamento. E relacionamento implica em você conhecer a pessoa, né? E então, quando falo pai e filho, lá em casa, muitas vezes, só o olhar meu, né, a minha reação, elas já sabem o que eu estou pensando. Porque aquela intimidade que você vai trabalhando durante vários anos com elas, né? Então, eu creio que também a nossa vida com Deus também é isso aí, essa intimidade que nós precisamos ter com Deus, né? E entender de que nós temos o quê? O Espírito Santo que está em nós, e Ele que vai nos ajudar a entender as coisas, né? Então, o que eu vou colocar aqui são as formas, mas sempre entendendo de que em todas elas, o papel do Espírito Santo é muito importante para fazer, para nós entendermos, para nós discernirmos o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, tudo isso tem esse papel muito importante do Espírito Santo. E sempre lembrando, o Radulho enfatizou agora, a questão da obediência. Essa sexta a gente até estava estudando também lá no grupo de células sobre isso, e uma coisa que enfatizava muito era isso. Por que será que na época que Jesus veio, os fariseus não conseguiam ver que o Messias prometido estava na frente deles, né? Porque realmente Deus escondeu deles, desses ditos sábios na época, essa revelação. Por quê? Já sabia que no coração deles já tinha aquela predisposição de não obedecer. E eu creio que isso é um papel muito importante. Porque o que adianta você falar? Eu quero ouvir Deus falar. Tal. Aí você ouve, não, não era isso que eu queria ouvir. Eu quero ouvir isso, esse aqui. Né? A gente vai selecionando aquilo que nós queremos. Mas o que Deus quer é que nós obedeçamos a Ele. Tá? Então, assim, maneiras que Deus fala. Alguém pode abrir em Jó 33? Jó 33, de 14 a 18. Quem encontrar, pode ler para nós. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los
com advertência. Ok. Então, nesse texto, é muito claro, fala que Deus está falando. Eu creio que na nossa vida, mesmo na época que eu ainda não cria muito nisso, eu creio que Deus estivesse já falando, mas a questão toda é que eu não queria ouvir, eu não queria obedecer. Vinha sonhos, eu simplesmente desprezava. Há pessoas poderiam vir falar coisas que eu simplesmente não aceitava. Então, eu não duvido assim que Deus é um Deus amoroso a todo momento. Ele está se comunicando conosco. E muitas vezes é nós que não queremos ouvir, né? Então, uma das formas, assim, alguns itens que nós vamos colocar aqui, não que sejam somente estas, porque eu creio que Deus não tem limites. Nós não podemos limitar Deus. Deus, você só pode fazer desse jeito e acabou. Deus é criativo em se comunicar, em falar, e, enfim, até com uma mula ele usou. Enfim, Deus fala de várias formas, né? Então, uma das formas é a voz audível, da mesma forma que nós vimos lá em Samuel, né? Deus, chamando Samuel, Samuel, né? E então, e também mesmo Saulo, quando Jesus aparece para Saulo e Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? Então, essa é uma forma muito audível. E eu creio que muitas vezes nós achamos que Deus só fala desse jeito, poxa, ou até quando eu comecei a tentar entender um pouco mais sobre isso, eu só ficava pensando, não, Deus, eu quero ouvir, quero ter certeza que é a voz do Senhor, que o Senhor está falando, quero ter essa voz audível. Mas eu vou dizer, infelizmente, esse é uma das... Eu já ouvi gente realmente falando que ouviu, mas eu diria que é pouco. Depois a gente vai falar de outras que são mais comuns, né? Outra forma de Deus falar também é através de anjos, né? Quando apareceram os 3 anjos para Abraão, lá em Gênesis, em Josué também, antes da queda de Jericó, apareceu anjo. Então, nós temos vários relatos de Gideão, Balaão, vários relatos de anjos que apareceram. Então, se você for pensar isso, é muito fácil, né? Poxa, se eu ouvir de uma forma tão clara que é de Deus, aí é fácil você obedecer. Aí é fácil, não é? Outros fenômenos também que teve, da sarça ardente, né, da mula, do burro lá, de Balaão, enfim, são vários outros fenômenos que Deus pode falar, mas eu diria que são fenômenos que, pelo menos, são muito específicos, em momentos específicos, né? Não é uma coisa normal, tá? Uma outra forma seria sonhos e visões, tá? Esse eu creio que já é algo um pouco mais comum, né? Então, nós temos relatos também no Velho Testamento, mesmo no Novo, né? Sonho que José teve, os próprios magos, né? Quando foram visitar Jesus, quando eles iam voltar em sonho, né? Mostrou para os magos não ir para Herodes, porque Deus já estava dando esses avisos, né? Então, para mim, essa parte de sonhos, eu sei que eu tinha, mas eu sempre desprezava. Eu nunca achava que sonho não deve ser coisa de Deus, deve ser aquele momento que você está vivendo, de repente tem os psicólogos, eles têm até algumas explicações e, claro, sempre deixando Deus de fora. Claro, não estou falando que qualquer sonho que tem, pronto, é 100% de Deus. Não estou falando isso, tá? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que Ele que vai nos dar esse discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Porque pode ter sonho que vai mostrar algo que pode acontecer no futuro, tem sonho que pode ser de advertência ou até
sonho que Deus vai te mostrar e falar, ore por essa pessoa, ore por alguém. Deus usa sonhos também para isso, né? Então, assim, só para falar um pouco uma vez nessa caminhada bem no início, né? Que eu ainda ficava assim muito com dúvidas sobre sonho. Eu lembro muito bem de uma noite que eu tive um sonho que marcou muito forte, né? Um sonho que pegava um personagem lá do Senhor dos Anéis, aquele Sméagol, e veio um sonho assim todo assim maluco, mas que ficou algo assim muito marcado para mim. Até acordei, falei com a Julie, puxa, mas não sei o que esse sonho quer falar. Será que é de Deus? Não é? Estava assim bem nessa dúvida. E por coincidência, naquele dia, né, a gente tinha convidado um amigo nosso, né, o Colin, que é um amigo nosso lá de Canadá, que ele ia lá para almoçar lá em casa. E ele tem esse dom de profecia, tudo, né? E a gente ainda estava assim meio com os pés atrás com esse tipo de assunto, né? Aí eu sei que ele chegou, almoçou conosco, tal. Aí de repente eu posso te dar uma, né, orar por você? Ok, pode, né? Aí ele começou a orar, e no meio assim das palavras ele veio e citou assim, sabe aquele personagem Sméagol, tal, não sei o quê, sabe? Aí na hora aí ele foi lá falando sem saber que eu tinha tido esse sonho. Simplesmente foi relatando, e quando ele foi orando e trazendo as palavras, sabe, aquele momento que parece que as peças se encaixaram. Aí entendi o que significava aquele sonho, né? Então, são coisas assim que a gente foi aos poucos aprendendo, né? Outras formas de Deus falar também pode ser através de pessoas, né? Então aí pessoas aqui mesmo, né? Pregação, ensino, né? É uma forma de Deus usar pastores, líderes, professores de escola dominical, enfim, conselheiros, enfim, são várias pessoas que Deus pode colocar na tua frente para falar para você também. Nós não podemos desprezar isso, achar que se Deus vai falar tem que ser tudo no sobrenatural. Não, ele usa pessoas, usa esses, né, profetas, que foi o caso específico, né, que nós tivemos, mas que eu sei que usa muito através de dom de profecia para falar, para encorajar as pessoas, edificar, né? Também palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de línguas. Então, todas essas nós podemos ver as formas de Deus estar comunicando conosco, né? Então, e a principal que eu queria deixar aqui, né, que eu diria que é a forma como nós temos aprendido e caminhado com Deus, é o que a gente fala de sussurro suave. Isso aqui nós temos alguém pode abrir em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, 11 a 12, versículo 11 e 12. Já pode ler para nós? Então, 1 Reis 19, 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Isso. Então seria esse murmúrio como uma brisa suave. Então, esse suave, esse murmúrio, entendo assim, que é como se fosse
uma forma de Deus comunicar aquilo que vem em nós como um pensamento. Deus coloca muita coisa dentro da nossa mente. E isso aqui não é só em Elias, em Jó também nós temos também referência que ele mesmo fala como um sussurro, como se Deus está aqui soprando dentro de nós. Eu sei que quando começaram a falar isso, era exatamente um nó que dava muito grande na gente. Mas como assim, né? A vida inteira sempre vem coisas, ideias, tal, mas claro, a gente nunca entendia de como que isso vinha para nós. Então, confesso que foi um processo um pouco difícil para a gente, quando é muito racional, né? Muito, para mim, muito exatas, tem que ser um negócio, né, certinho. Agora, pô, parece uma coisa assim totalmente mística. O que é isso, né? Como que funciona, né? Interessante que depois nós fomos praticando, as pessoas foram mostrando como que seria e também foi fazendo assim, encaixando e entendendo como que realmente Deus usa essa forma de falar conosco. Só assim um exemplo assim que aconteceu, isso já foi comigo alguns anos atrás também, né? Que marcou muito, né? Porque estava na igreja, né? Um dia um pastor que veio de fora estava pregando. Assim que acabou, né? Algo inédito dentro de uma igreja presbiteriana, fez um apelo, né? Vamos lá, quem quer vir aqui assumir isso aqui, compromisso com Deus, tá? Aí ele foi, fez o apelo e fiquei assim surpreso olhando, nossa, várias pessoas se levantando, indo para frente e tal. Aí, à medida que as pessoas iam olhando, eu pensei dentro de mim, mas esse apelo é para tal pessoa, essa pessoa não se levantou, mano. Que absurdo, né? Ele tem que se levantar, né? Comecei lá julgando, olhando, aí de repente esse sussurro bem suave veio para mim, como uma passagem bíblica. Ou seja, isso já tinha acontecido comigo algumas vezes antes, né? Assim, do nada, né? De repente vem uma referência, um livro, capítulo, versículo, aí eu vou olhar, nossa, era a resposta do que eu estava querendo, né? E nesse momento, quando veio para mim de novo essa referência, eu já pensei, nossa, Deus vai dar mais uma palavra para me abençoar, né? Então, alguém quer abrir em Tiago, livro de Tiago 4:12. Com certeza não é daqueles versículos que a gente gosta de decorar, né? Como João 3,16 e vários outros versículos que você tem na ponta da língua. Esse eu nunca tinha visto, Tiago 4:12, né? Alguém lê aí em voz alta para nós? Então, foi algo assim, puxão de orelha que Deus deu para mim naquele exato momento, né? Então, não tenho como negar de que esse sussurro não tenha vindo de Deus. Com certeza veio, mas com muito amor e disciplina para mim, né? Então, essa forma de entender, de poder identificar essa voz de Deus, eu acho que aí entra um papel muito importante do Espírito Santo para discernir, porque a nossa mente, a gente sempre está pensando em muitas coisas. Agora, será que isso vem de Deus ou não vem? Aí vai entrar vários outros assuntos depois que a gente vai ainda tratar, a questão da santificação, a questão de intimidade mesmo com Deus, são assuntos que ainda vamos trabalhar um pouco, tá? E não se preocupem, assim, eu estou falando assim, da perspectiva de duas pessoas muito tradicionais, de certa forma. O Zeca é muito mais que eu, na verdade, ele é muito racional, então para ele poder ouvir a voz de Deus é um processo difícil, né? Não é só para mim, e cada um tem um processo diferente
tá? Não vai sair pensando assim, poxa, então Deus vai falar, sempre vai dando versículo né? Para mim não é, né? Para mim, tem gente até assim, tem visão, né? E tem gente assim, ora, Deus dá assim, umas coisas assim, né? E para cada um, Deus tem um jeito de falar. Porque a gente não é especial diante de Deus. Então, ele vai falar um jeito especial para você, jeito diferente, né? Ele vai te dar coisa diferente. Tipo, quando a gente começou essa busca e a gente fez alguns cursos diferentes e a gente teve muita vivência com pessoas diferentes. Eu ficava sempre assim, meu, tu não está vendo tudo. Né? Não sei se vocês já tiveram assim, eu vejo não sei o quê, no céu vem não sei o quê. Eu ficava assim, gente, eu não vejo nada, eu sou uma cega, né? Então Deus não fala comigo. Mas eu esqueci que Deus fala diferente. Né? Eu tenho 2 filhas gêmeas, né? Então, você fala, né? Eu falo diferente, como? Porque eu não posso nem falar alto, assim, né? Ela, você tá muito bravo comigo, assim. Assim, outra, eu posso falar com qualquer tom que tá tudo certo. E também, às vezes, nem escutam, né? E aí, como que você fala com cada um? Então, pensa, ele é o pai, ele fala diferente, né? Então, Deus fala comigo, geralmente me dá a palavra. Às vezes, só uma palavra, né? Então, aí eu vou pedindo. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, né? A gente tem uma lição para fazer, né? Quando vocês vão perguntar, né? Senhor, fala comigo, né? E às vezes vai vir alguma coisa, sem pé nem cabeça, às vezes. Pergunta. O que é? O que quer dizer com isso? Né? E vai vir mais uma coisa, né? Aí você pode, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Né? Faça perguntas, né? Porque você não está em conversa, talvez talvez a sua conversa com Deus é meio assim truncados, né? Então começa a falar, Senhor, fale mais, né? E aí você vai começar a perceber, começa a vir. Agora, ninguém é igual, né? Depois a gente vai fazer coisas que é em grupo, né? E você vai perceber que quando é em grupo, ajuda mais, né? Por quê? Porque Deus confirma, tá? Se é uma palavra que é para você, Deus confirma, tá? Gente, não existe esse negócio assim, Deus só fala com uma pessoa, tá? Esse é o maior perigo de profecia, né? Por quê? Porque a gente pensa que nem, tipo, época de Moisés, época de Elias, época de Isaías. Mas mesmo na época de Isaías, gente, tem Jeremias. Não é? Os profetas não falavam sempre a mesma coisa. Na verdade, você vai lendo os profetas maiores, menores, sempre falam a mesma coisa, né? Só que, às vezes, a gente só ouve uma pessoa, achando que, o que ele fala, porque ele é profeta. Né? Mas esquecendo que, às vezes, quando é uma palavra Deus quer de você, gente, ele vai fazer de todas as formas para confirmar. Né? E não vai ser uma pessoa. Às vezes, não é só pessoa, às vezes é visão, às vezes é convicção, ele vai trazer. Você pode questionar, tá bom? Né? Nosso Deus, ele não vai ficar chateado. E o Espírito Santo, você vai ter acesso, né? E agora, uma coisa, tá? Vocês voltam para casa assim, ouviu? Ok. Vai ficar assim também, né? Você precisa abrir o celular e explorar, porque senão ele fica igual, tá? Né? Então, a gente queria fazer uma prática agora, né? Que é uma prática que é ler Salmo 139. A gente vai fazer bem rapidinho. A gente tem 15 minutos. Né? Então, eu vou dar bem rápido, porque às vezes tem coisa... às vezes a gente pede impressão para Deus, a gente fica lá horas pensando, na verdade, você já perdeu o bonde, né? Porque você já entrou seus pensamentos,
seus achismos dentro, né? Então, eu quero vocês lerem Salmo 139, 23, 24, são os últimos. E aí, a gente vai ler junto, né? E aí, eu queria, vocês fechem o olho depois de ler, né? Pode repetir esse texto, depois pergunta, Senhor, ao Espírito Santo, Senhor, alguma coisa é para mim? O que é para mim? Né? E aí, depois eu quero ouvir, tá bom? Tá? Mas agora, tem gente não vai ouvir nada, porque ainda tá... Não se preocupe. Eu espero que depois de todas as nossas aulas, vocês passem a ser aquelas pessoas que ouvem de Deus, né? Mas é a sua primeira vez, gente, não seja exigente, tá bom? Tá? Então, vamos ler junto, né? Ó, Salmo 139. Deixa eu ver. Estou com a versão NVI, né? Então, vamos ler junto? Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Muito bem, então eu vou dar 5 minutos e aí a gente vai fazer um compartilhamento. Espírito Santo, convidamos a tua presença aqui. Toque nos corações. Traga a sua palavra para cada coração aqui, Pai. E cancela toda barreira levantada pela própria filosofia, cultura, crença, em nome de Jesus, caia por terra. Toda barreira. Bom, não é interpretação de texto, tá, gente? É o que vem para você.
Então, acho que já deu, né? Não foi 5 minutos, mas eu acho que 3 minutos já deu. Bom, alguém quer compartilhar o que veio? Me lembrou a vida de Paulo. Perdi tudo para ganhar tudo. Isso veio para você. Tá vendo que ele essa palavra para ela. Faz sentido para você? Mais alguém? Quem é? Veio Mateus 9:29, que diz assim, a minha mensagem, né? Diz assim, ele tocou os olhos deles e disse, veja como vocês creem. Veio o texto para você? Versículo? Muito bom, hein? Tem gente avançado já. É. E faz sentido para você? É. Geralmente, assim, depois disso, faz sentido para você? E você pode, assim, Senhor, o que mais? Tem mais alguma coisa para mim? Né? Então, isso, né? Se você quer ser meu íntimo de vocês, pode ser coisa de vocês, né? Então, né? Mais alguém? Olá, eu sou Newton. Finalzinho fala a respeito do caminho eterno. Um caminho eterno me veio o melhor caminho para mim. Mais alguém? Deus conhece as minhas inquietações. Isso me deu uma paz. Eu estava muito inquieta. E ele falou, né? Deus fala, Deus nos consola através da sua palavra e além. Né? Mais alguém? Bom, aqui na mensagem tem uma frase que fala assim, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou. Uma ideia clara de quem sou. Deus tem uma ideia muito clara de quem eu sou. Muitas vezes a gente mesmo não tem uma ideia clara, um autoconhecimento, ou a gente facilmente se confunde sobre nós mesmos, né? Sobre eu mesma. Então, no momento que a gente ora, que eu oro pedindo para Deus me sondar, Ele me conhece melhor do que eu mesma. vem aquela música. Bom, usa ali. Então tem que falar, eis-me aqui. Mais alguém? Falou desse lado. Então eu quero só. Quem mais alguém desse lado? Bom, a igreja aqui sabe, né, que eu passado por desculpa. Passaram por algumas lutas, né? E o texto já fala que ele sonda, conhece o meu coração e o meu caminho. A primeira coisa que ele me tocou. Ele disse que vai aplanar o caminho.
Assim que Deus faz. Sim, ele vai aplanar primeiro ele tocando seu coração. Mais alguém? Sim. Débora, que igreja maravilhosa você tem. Está todo mundo escutando de Deus. Isso é fantástico. Rodrigo. Estava relutante aqui, mas a gente tem que falar, né? Deus mandou parar com algumas coisas. Algumas amizades. Então, pegou forte. Eu estava relutante de falar, mas ele disse para mim, né? Então, acho que é um desafio. Às vezes Deus vai falar algo que a gente não quer ouvir, né? Então, agora o exercício é, tá, Deus, o que eu faço? Né? Os próximos passos. Mais alguém? Eu vou compartilhar só porque talvez é uma forma diferente do que as pessoas escutaram, né? Para mim, me veio uma imagem. Então, veio um quarto com uma cômoda. Bem simples, antiga, mas simples e estava limpinha tudo. E só que a gente não conseguia abrir nenhuma das gavetas. E para mim me veio a interpretação foi: você é essa cômoda. Você é simples, está limpinha por fora, mas você não abre as gavetas das inquietações que você tem. Né? Então, que é algo que Deus sabe. O que tem dentro da gaveta? Eu estava relutante de falar, porque eu não sou nem dessa igreja, mas na verdade veio para mim antes de orar, veio o próprio Salmo 139. Essa pandemia foi difícil para mim, e o único texto que eu conseguia ler durante a pandemia era Salmo 139. Então, só de ter trazido, já eu acho que eu não queria falar e meu braço começou a tremer, então acho que eu tinha que falar. Mas é isso, é muito importante para mim. Muito obrigado. Para mim também veio uma coisa mais assim diferente, né? Na verdade não veio nenhuma palavra assim bonita, né? Veio na hora que eu estava assim, uma correção, na verdade, na hora que eu estava meditando assim, veio a imagem do meu cachorro. E eu também não sou muito de imagem na minha mente, mas aí veio a imagem do meu cachorro. E eu fiquei pensando, tipo, o que tem a ver, né? Nem pensando no cachorro. Mas aí Deus me fez lembrar de uma oração que eu fiz ontem, né? Quando eu estava perdendo a paciência no caso e com o cachorro. E aí Deus me fez lembrar da minha oração que eu pedi para o Senhor, que eu quero ter mais paciência, que eu preciso ter mais paciência para Deus me ajudar. E aí eu entendi que, na verdade, não era o cachorro, mas sim a palavra paciência, que eu orei pedindo para o cachorro. Muito obrigada. Então, eu acho isso fantástico, não é? De repente, Deus fala. Né? E Deus fala muito. Né? A gente quer calar a boca dele, mas ele fala muito. E não sei se vocês já repararam esse Salmo 139, que ele começa com o quê? Vocês lembram? Eu queria muito compartilhar essa minha descoberta. Ele começa o quê? Ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. E eu acho que a versão que é a Almeida, que eu estou mais acostumada, é sonda-me, Senhor, né? E ele fala o quê? Que Deus é aquele que sonda. Certo? Agora, no final que a gente leu, ele fala o quê? Examina-me, Senhor, ó Deus, e conhece meu coração, e prova-me e vê meu coração, meu pensamento. O que ele está fazendo, esse versículo?
Não é a mesma frase, mais ou menos? Só que a primeira é uma convicção de convicção. Ele sabe que Deus sonda e vê, tudo vê. Aqui é um convite. Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. A gente é antiga. Só lembra do versículo, versão Almeida. Né? Então, aqui ele fala, convite, você precisa convidar, você precisa querer. Nosso Deus é um gentleman, ele não arromba a porta para entrar, né? Porque muitas vezes eu já ouvi muita gente falar assim, se o Senhor quiser derramar dons em mim, que ele derrame. Gente, você está enganado. É você que tem que querer, e não Deus, se ele quiser. É muita arrogância a gente achar que se Deus quiser, me dá. Deus quer, você quer? Né? Você quer ouvir a voz de Deus? Então, começa hoje. Né? Então, esse é meu desafio para vocês, já que vocês todo dia estão lendo Bíblia, eu sei que vocês estão lendo vários capítulos por dia. Então, não vou colocar mais um para vocês. Né? E eu queria vocês, para a próximo assunto que a gente vai falar sobre santificação, eu queria vocês anotassem todo dia, fazer um diário, né? Diário ou, sei lá, o dia que der, anota impressões. Não é interpretação, tá? Não é interpretação de texto. Mas o que esse texto trouxe para você? Né? Digamos assim, tem texto que traz assim, nada. Ok, nada, deixa lá. Né? Mas tem texto que traz assim, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Então escreve. Né? Por quê? Porque às vezes a gente fica num pensamento, né? E só no pensamento. E aquilo lá parece que ele some. Né? Quando você anota a coisa, parece que vem a existência. Ou você fala. Ajuda o outro. Uma pessoa colabora com o outro, fazemos o corpo aquecer, né? Tá bom? Então, eu queria orar para a gente terminar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa congregação, por esse povo maravilhoso, Pai. Por essa igreja maravilhosa, porque atende seu chamado. Pai querido, abençoe essa igreja com mais bênçãos espirituais. Eu sei que o Senhor tem muito mais para cada um deles. De todas as igrejas, todas as idades. Que grande bênção, Pai, eu poder ver tantas pessoas de idades diferentes, sabendo que o Senhor fala com todos. Não importa a situação. Pai querido, que hoje a sua palavra crava como fogo no coração de cada um. Que o Senhor fale
cada dia. E que o Senhor ensina sobre intimidade contigo. E, Pai, mais importante que a tua verdade. Que a tua verdade seja vivificada por cada um de nós aqui. Pai, eu oro por uma nova semana diferente. Nova disposição, nova perspectiva de vida para cada um deles. Em nome de Jesus. E mais vigor no Espírito para buscar e andar com o Senhor, porque o Senhor é vivo, soberano, e toda glória e honra pertence a Ti, em nome de Jesus. Amém. Isso, obrigada por todos, eu estou muito feliz de estar aqui. Por qualquer dúvida, a gente pode mandar, acho que tem um grupo de WhatsApp, podem mandar dúvidas, a gente está disposta a também tirar dúvidas. Obrigada, viu, Júlia e Zeca. Essa foi só a primeira, né? A primeira ainda, a gente até está falando, nossa, é a mais difícil, porque a gente tem que nivelar, porque a gente tem um público muito diverso aqui, né? Desde idade, funções dentro da igreja, então a gente falou assim, vamos nivelar o caminho para todo mundo partir do mesmo, né, do mesmo nível. E que bom, né, que Deus já tem falado. Espero que vocês tenham esse coração que espera muito pelo Senhor. E vamos fazer a lição de casa, né? E aí, se tiverem dúvidas, vocês podem colocar no chat. A gente gravou essa aula. Se vocês quiserem convidar alguém, fala assim, você tem que assistir essa aula. Então, chama para participar com a gente também, tá bom? Obrigada, Vitor e Zeca. Deus abençoe muito a vida de vocês. Alguém quer orar pela vida deles? Alguém? Alguém? Eu não vou ficar. Kenzo. Eu estava pensando nele, né? Senhor, muito obrigado por mais essa semana. Muito obrigado por mais esse dia. Vim estar aqui orando pela vida do Zeca e da Júlia, que se dispuseram a estar aqui, dando esse curso para a gente, mostrando, Senhor, como realmente abrir o nosso coração a ver a sua mensagem. Abençoa a vida deles, Senhor, imensamente. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um aqui, para que nós consigamos realmente abrir o nosso coração para a sua vontade, negar a nós mesmos, Senhor, ver o que o Senhor tem para nos falar, não o que nós temos para falar ao Senhor, porque nós não somos nada. Que a nossa mensagem, que a sua mensagem se torne verdades nos nossos corações. E usemos isso para abençoar também a vida do próximo. Nos dê coragem para, se em algum momento da nossa vida o Senhor nos chamar, sem hesitações, que nós iremos, Senhor, na primeira chamada. Cuida de cada um aqui, com todas as suas dificuldades, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Posso só tirar uma foto? Peraí, quem tem o... 1, 2, 3. Até o pessoal do mundo. Peraí. Aê! Obrigada, gente. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão aí, viu? Até a próxima. Tchau. Ei, tia Daí! Até!